mérito do Vasco hoje na classificação contra o Botafogo? Boa noite a todos. Cara, primeiro que assim, acho que é uma surpresa. Para mim, pelo menos, é uma surpresa o Vasco chegar a essa semifinal, porque depois do empate no primeiro jogo, o Botafogo atuando em casa, eu achava que o Botafogo era favorito. Acho até que pelos 90 minutos o Botafogo fez um pouco mais do que o Vasco, mas de fato tem muito mérito do Vasco, porque a superioridade do Botafogo não foi pelo menos o que eu imaginava que seria, né? Quer dizer, a gente viu o Botafogo muito bem ali nos 10 minutos iniciais da partida, depois no final do primeiro tempo também foi melhor, né? E aí depois até desse gol aí do Vasco, acho que na sequência do gol do Vasco, o Vasco permanece tranquilo por um bom tempo, até que o Botafogo lá no finalzinho do primeiro tempo volta a ser superior. Cara, o empate pra mim é uma... E acho que o Vasco no segundo tempo criou boas chances, né? Claro que o Botafogo criou mais, mas no segundo tempo, com o Ryan, com o Felipe Coutinho, teve 2 boas oportunidades. Então foi um Vasco que conseguiu até chegar mais na segunda etapa do que tinha chegado no primeiro. E acho que, assim, olhando para o que foi o jogo, não é nenhum absurdo o empate. Por mais que o Botafogo tenha produzido um pouco mais. E olhando para a diferença de condições hoje de um para outro, é um jogo para ser elogiado do Vasco. E nos pênaltis, um negócio impressionante também a qualidade das batidas, porque todos os... Treinaram, hein? Nossa, todos os pênaltis do Vasco muito, mas muito bem batidos. Às vezes você treina, né, Felipe? E não dá em nada. E não dá em nada porque, cara, no jogo é outra coisa, tensão, nervosismo, mas de fato as 5 cobranças em altíssimo nível e o Vasco está na semifinal. Aí acho que é um grande resultado para quem vive o momento que o Vasco vive. Se tem um torcedor que sofre nos últimos anos é o do Vasco e hoje a celebração de uma semifinal, Bertozzi. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esporte. Ano passado bateu na trave, né, contra o Galo. Finalzinho, ele estava indo para os pênaltis, aquele gol do Hulk. E esse ano ele vai ter mais uma oportunidade contra o Flu. Já houve confrontos no passado, né? Deu Flu em 2000 nas oitavas, deu Vasco na semifinal em 2006, né? Quando fez a final contra o Flamengo. Agora, mais uma vez, esse confronto, mas sem dúvida uma classificação marcante, importante. O torcedor do Vasco que marcou presença hoje nesse grande público no Newton Santos, né? Mais de 40 mil pessoas, o grande público do ano lá no Newton Santos. Mas marcante a classificação do Vasco, sem dúvida. E estou de acordo com o Jean. O Vasco, embora não tenha sido o time dominante, e dá para dizer que se fosse uma luta de boxe, o Botafogo venceria por pontos. Não existe isso no futebol, por isso a gente tem os pênaltis. Mas o Vasco, enquanto o Coutinho esteve em campo, enquanto o Coutinho teve perna para jogar, o Vasco teve seus momentos ali, teve as suas chances. O Vasco competiu. O Vasco competiu o suficiente para não falar que é um absurdo esse jogo ter ido para os pênaltis. Então, acho que é justo a gente reconhecer o trabalho do Diniz no confronto, dos jogadores, de uma maneira geral, e as cobranças dos pênaltis foram impecáveis, né? Não teve chance para o Neto ali, né? Todas as cobranças foram muito bem feitas. E tô com o Eugênio, a coragem do Robert Renan, coragem do Diniz, porque não teve um, cara. Não teve um que não prendeu a respiração ali. A gente estava aqui, um olhando para cara do outro. Também, né? Não teve. Porque assim, ele não vai cavar. Não, ele não vai. Eu não sei como ele vai bater. Se ele vai bater no canto, se ele vai bater forte, mas cavar ele não vai. A minha impressão era, ele vai bater no meio. Porque assim, o último pênalti, eu acho que é o pênalti de segurança, porque eu acho que o goleiro vai escolher um canto, não sei. Eu acho que ele foi no certo. Ele foi na segurança, foi no meio, foi no certo e acabou convertendo, mas parabéns aí ao torcedor do Vasco, que de fato precisa de momentos assim, né? E vai viver a expectativa de uma semifinal e com muita esperança, sem dúvida nenhuma. E o Botafogo volta a cair no mata-mata para um time que no papel é inferior a ele, né? Temos coisas para discutir também sobre a temporada do Botafogo, porque o Botafogo enfrentou 2 adversários que no papel ele tinha que ter superado. Não, sem dúvida, a gente vai falar do Botafogo aqui, mas, Calçade, quero te ouvir também nessa visão do Vasco, numa Copa do Brasil em que Flamengo e Palmeiras caem nas oitavas, e todo mundo fala, tá democrática. O Vasco chega numa semifinal e olha e fala, vamos que vamos. Olá, boa noite. Boa noite, Calçado. É a essência da Copa do Brasil, desse tipo de competição no mata-mata. Você tem o São Paulo, que perdeu para um time que está na segunda divisão, Atlético Paranaense, que foi derrotado pelo Corinthians, que passou pelo Palmeiras, que era a maior força. Flamengo não está nesse momento da competição. Equipes da Libertadores da América
ficaram fora muito antes. Então, é um mata-mata, cara. Eu vejo o Vasco jogou na possibilidade, no limite das possibilidades que ele tem hoje. Enquanto o Botafogo bota para jogar o Savarino, o Arthur no segundo tempo, o Vasco tem improvisações. Né? É o Mita que entra para jogar do outro lado, é o Hugo que joga já, o Moura joga na zaga. E o Vasco perde o Tietê com 10 minutos. É um negócio assim que... Sabe quando você olha, o treinador olha e fala assim, bom, mais uma só, eu vou dar um jeito. Então, eu entendo que o Vasco tem uma classificação sensacional. Foi o melhor jogo, acho que nós tivemos aqui dessa etapa. Concordo. Porque é um jogo, assim, um clássico que teve tudo. Ele teve intensidade, uma competição absurda do começo ao fim. No final, o Vasco pressionando demais, sendo pressionado demais pelo Botafogo, principalmente pelo seu lado esquerdo, direito do Botafogo, se salvando, não tendo assim tantas oportunidades. O Botafogo chutou 22 vezes a gol, quer dizer, o Botafogo buscou, mas foi com um formato para iniciar o jogo, que era com o Santi, com o Jefinho, com o Correia, o Arthur Cabral. Você fala assim, o jogo fica nos volantes, né? Porque você tem que acelerar, você tem que ter velocidade, você tem que ter uma defesa que joga mais alta para acelerar. Melhorou um pouco o Vasco no segundo tempo, mesmo com essa formação, porque aí ele teve posse para circular com um time que é naturalmente com um quarteto muito agressivo que ele levou para campo, o David Ancelotti. Então, assim, o que o Vasco fez é nítido e claro de uma Copa do Brasil, que ocorre aos montes. E o Vasco chega em condição, cara, você não se pode duvidar nesse momento, pode acontecer qualquer coisa. Você fala assim, entre Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense, vejo o Fluminense hoje mais consistente e o Cruzeiro também mais consistente. A gente, quando olha para o Campeonato Brasileiro, enxerga isso. Dito isso, afinal, é Vasco e Corinthians. Agora, vem uma Copa do Brasil. Você olha para Vasco e Fluminense, dos quatro, talvez, o Fluminense seja o que tem mais característica de tirar o seu melhor nas Copas. Sim. Né? Então, nesse aspecto, essa semifinal vai ser ultra interessante nesse ponto. Né? Que você olha assim, dos quatro, o Cruzeiro é o que está mais consistente no Brasileiro. Ainda assim, você está competindo com o Flamengo e Palmeiras, que estão a full no Brasileiro, mas... E a gente está falando de uma vaga de Libertadores para um desses quatro. Que é... Sim. Que é grande. Que é grande. Você passou no todo ouvindo essa história da Libertadores da América, tem uma vaga em jogo. Porque é muito provável é uma vaga que na fase de grupo deles não consigam vagas na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Então, tem Cruzeiro, sim. O Cruzeiro, sim, mas acho que então assim tem um peso maior ainda, né? Além do título, evidentemente, que é grande, além do dinheiro, que é enorme, que tem um valor muito grande, né? Acho que para Vasco. O combo da Copa do Brasil, ele é excelente. Vaga na Libertadores, uma baita grana e um título nacional que é o segundo em importância, está abaixo do Campeonato Brasileiro. O combo é maravilhoso. O combo é maravilhoso, ainda mais para quem sobrou, né? Porque se fossem aqueles times que estão competindo, Palmeiras e Flamengo, lutando pela Libertadores, pelo título brasileiro, teria um valor menor. Eles virou... Não, é isso. Acho que assim, fosse, sei lá, para Flamengo e Palmeiras, por tudo que ganharam nos últimos tempos, pelas suas condições financeiras, pelo fato de que a vaga na Libertadores é uma obviedade tanto para um como para outro, você vê como só aí, quer dizer, o peso já seria menor, né, para esses dois clubes, por tudo que os envolve hoje. E acho que nesse caso nós estamos falando de assim, um dinheiro que vale muito, né? Porque é óbvio que o dinheiro hoje é mais valioso para o Corinthians ou para o Vasco do que é para o Flamengo ou para o Palmeiras. O título vale mais e a vaga na Libertadores também. Então é uma competição que acho que vai ter a absoluta prioridade dos seus competidores. E a mudança, né, Jean, de calendário eliminou o que poderia ser um problema, que é o seguinte... A luta com o Z4. Porque você ganha a classificação para a Libertadores e os caras podem dar uma vacilada no agora, eu digo. Você encaminha uma classificação agora e aí vacila no resto do ano no Brasileirão. Isso não vai ser possível, porque é pós-brasileiro. E eu ia até perguntar isso para vocês em relação ao Vasco, porque no caso do Vasco, se
não houvesse essa mudança de calendário, muito provavelmente os enfrentamentos de Copa do Brasil iam ser em miolos de semana, em que no fim de semana você vai enfrentar um confronto direto de você tem Z4 que fazer e tudo mais. escolhas, claro. Quanto isso... Claro, o Vasco vai lutar contra o rebaixamento. Se for rebaixado, disputa a Copa do Brasil absolutamente de ressaca, triste, deprimido. Mas quanto essa mudança para uma equipe que vive o Brasileiro do Vasco, ela aumenta a possibilidade de competir verdadeiramente pela Copa do Brasil, de você estar 100% na Copa do Brasil sem ter que fazer escolhas sobre ele. Aumenta desde que faça os 45 pontos, né? Aí vai tranquilo. Tá liberado, agora é focar, já passou, se conseguir se livrar do rebaixamento, já passou o ruim, agora é tentar aproveitar o bom. Sim. É isso. isso. Olha, quanto antes você E se te livrar... permite focar numa competição só. Quanto antes você se livrar, mais tempo você ganha de preparação. No sentido de que, assim, se você chegar à última rodada ameaçado, a tensão tá ali, a parte física tá ali. Se você escapar com 2 rodadas, você ganha uma semana para preservar jogador que tá ali estourando, jogador que você precisa descansar um pouquinho. Os times vão chegar no bagaço nessa reta final de Copa do Brasil. É claro, cara, é o cenário ideal, né? Acho que tem a questão de como eles vão chegar lá fisicamente, mas assim, óbvio, por tudo que a gente já falou aqui, assim, qualquer que fosse o momento destes jogos, estes jogos, né, seriam prioridades. Tanto para Vasco, como para Fluminense, como para Cruzeiro e para Corinthians. Quer dizer, eles seriam tratados como prioridade, sendo jogados agora no meio de semana, entre rodada de Brasileiro, ou sendo jogado no final do ano. Agora, é claro que é melhor você, teoricamente, chegar lá e talvez, e alguns deles certamente, né, vão ter uma reta final de Campeonato Brasileiro mais tranquilo e vão poder chegar mais preparados para esse jogo, vão poder focar melhor. Quer dizer, aquela preparação que os times que foram disputar a Copa do Mundo de clubes tiveram, né, de mais de uma semana, 2 semanas, talvez seja o caso do que estes times vão ter antes de disputar a Copa do Brasil. Aí vai depender, justamente como falava o Léo, da reta final. Mas é legal, no fim eu achei que as mudanças de data, essa mudança de calendário, ela acaba fazendo sentido. Eu sei que Flamengo, Palmeiras, né, o Cruzeiro também vai ter que jogar, mas já está na Copa do Brasil. Mas estou dizendo, os que jogam o título brasileiro, mas agora vai ter que jogar o título brasileiro no meio de todas as rodadas, inclusive de Libertadores e tal. Mas assim, algum problema você teria sempre, né? O problema já é o calendário. Exato. Então assim, qual vai ser o problema? Desses 4 aí, o que mais vai ter problema é o Fluminense. Porque ele está na Sul-Americana. E ele pode seguir na Sul-Americana. Se ele for até o final, provavelmente tem o jogo da final é no sábado. Aí tem algum jogo de Campeonato Brasileiro que vai ter que ser remarcado para alguma data que não existe. Ele está em 3 competições. Ele está em 3 competições. E a Copa do Brasil... E ele tem força para brigar pelos títulos das único, Copas. né? É verdade. Das Copas. Ele é o brasileiro, único em 3, não. né? É o único em 3. De todos os times brasileiros... E ele Então, tem 2 chances de Libertadores aí, né? Tem, pela Sul-Americana ou pela pela Copa do Sul-Americana, Brasil. pela Copa do E ele Brasil. mostrou a força dele ontem. Só que ele já é um time, se não me engano, depois do Bahia, o que mais tem jogos disputados na temporada. Ele vai chegar, isso pode ser bom para o Vasco, pensar que o Fluminense vá até a final da Sul-Americana, porque quando chegar no dia 10 de dezembro, que é o primeiro jogo da semifinal, o Fluminense vai estar um trapo. E, aliás, assim, ele é o único que está em 3 competições e é o único dos remanescentes das semifinais da Copa do Brasil que disputou também a Copa do Mundo. Então, assim, E foi o que foi mais longe, né? O Renato sempre faz questão de falar. Ou seja, o Vasco está felizão. O Fluminense, inclusive, já experimentou a oscilação de desempenho em função disso, né? Na volta ali do Mundial. Então, isso é real. A Copa do Brasil, nesse momento, tem o 2º colocado do campeonato. É isso aí, galera do Vascão, classificado na raça, né, galera? No fio, pênaltis. E, mais uma vez, o goleirão salvando aí, né? O Vasco agora enfrenta o Fluminense. Do outro lado, teremos o Cruzeiro, né? O dono dessa competição aí, praticamente o dono da Copa do Brasil. É o Cruzeiro e é o favoritaço ao título da Copa do Brasil, o time do Cruzeiro, né? Obviamente que Vasco e Fluminense aqui tem jogo, na final tem jogo, Botafogo era favoritaço, mas não dá para não colocar o Cruzeiro como favoritaço nessa competição. O Cruzeiro
passou por cima do Atlético Mineiro. Na verdade, a gente tem aqui dos 3 melhores times da Copa do Brasil, a gente tem o Cruzeiro, né? Os 3 favoritaços aí ao título era Flamengo, em segundo lugar o Cruzeiro, em terceiro lugar, na minha opinião, o Palmeiras. Esses 3 times aí são os melhores times do Brasil, ou do continente hoje, né? São os 3 melhores times do continente nesse momento. Cruzeiro, pode ser que o Cruzeiro tá até um pouquinho melhor ali, né? Pode ser, não sei. Que o Palmeiras e que o Flamengo. Porque o que joga de bola esse time do Cruzeiro é brincadeira, hein, pessoal? É brincadeira, né? O jogo hoje do Vasco. Um jogo meio... Tinha momentos que o jogo era legal, tinha outros momentos que o jogo era desinteressante, mas é jogo de Copa, é jogo de clássico, né? E clássico sempre é complicado. O próximo jogo aí, dia 5, pelo menos aqui na tabela, tá dizendo que vai ser o primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo em São Januário. Então o Vasco fecha aí com chances de avançar a final, fecha o jogo em casa, né? Do outro lado a gente tem um Cruzeiro favoritaço, mas o Corinthians também tem chance de passar, né? Cara, o Vasco aqui, se o Vasco se classificar, seria mais interessante o Cruzeiro passar do que o Corinthians, porque o Vasco tem um negócio contra o Corinthians que eu vou te falar, hein, velho. Você tá maluco? Eu nunca vi um negócio desse que o Vasco tem com o Corinthians. Agora o Vasco enfrenta aí no próximo jogo o Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje tem 22 pontos. Mesmo número de pontos do primeiro time na zona de rebaixamento. O Vasco enfrenta o Ceará, precisa vencer o Ceará, porque logo depois vem Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras.